Olá, eu sou o professor Wellington Silva e esta é a segunda videoaula da série 10 dicas essenciais para a organização de eventos. O organizador de eventos, ou produtor, é a pessoa responsável por colocar as coisas em ordem. É ele quem deve ditar o ritmo de realização de um evento. Ele é o líder do processo, o maestro. Então, pessoal, recapitulando, a primeira dica foi para que quem pretende trabalhar nessa área ou quem já trabalha nessa área quer se tornar mais eficiente na área de organização de eventos, a primeira dica foi para que vocês entendam o conceito de eventos, qual é a ideia de eventos, o que é um evento, para que ele serve. Então, na nossa primeira videoaula, nós tratamos do conceito de eventos. E neste segundo encontro, nós vamos passar para vocês qual é o papel do organizador de eventos, qual é a função dele. Então, como vocês podem perceber aqui, o organizador de eventos, ele é o líder do processo. Ele é quem está na frente, que está na frente do trabalho. Ele é o maestro. Ele é aquele que organiza, que põe todas as coisas em ordem. E, geralmente, no dia a dia da nossa profissão, nós recebemos uma ideia, mas toda desencontrada. Né? Alguém quer fazer um aniversário, alguém quer fazer um evento técnico-científico, quer organizar um evento esportivo, mas ele só tem a ideia. Ele ainda não tem o local, ele ainda não tem a data, ele não tem o horário, ainda não definiu o horário que aquilo vai acontecer, não sabe quem vai fazer, enfim, ele tem uma ideia desorganizada. E cabe ao profissional, ao organizador, ao produtor, alinhar essas questões. Então, o organizador de evento, ele tem que ser metódico. Mais uma vez, chega a ser redundante, ele tem que ser organizado para poder organizar um evento. Ele não pode ser uma pessoa desorganizada, que faz as coisas desleixadamente, né? Então, galera, vamos em frente. Então, ó, o organizador é um especialista em montar quebra-cabeças. O que é isso, professor Wellington? Por que quebra-cabeça? Sim, é um quebra-cabeça. Como eu falei anteriormente, cada peça, imagina, vamos fazer essa analogia, imagina que cada peça dessa é uma atividade que vai ter no evento. Hoje mesmo chegou uma colega minha, me convidou para participar da produção de um evento com ela, mas as ideias que ela estava tendo eram meio desencontradas. E qual foi o meu papel nessa conversa? Colocar as coisas em ordem. Ó, você quer usar determinado aplicativo, mas você tem que fazer determinada pergunta para os seus participantes. Não pode ser assim. Você tem que ter 2 telas de computador para poder usar esse aplicativo. Enfim, cabe a você, o organizador, o produtor, ter esse raciocínio lógico para colocar as coisas em ordem. É assim que deve funcionar. Wellington, por que você está falando isso? Por que você está frisando isso? Não é óbvio? Sim, é o óbvio. Mas muita gente se perde na organização do seu evento. Por quê? Porque acaba assumindo responsabilidades que não são suas. Ou seja, quer fazer tudo. Além de organizar o evento, ele quer ser o DJ,
quer ser o fotógrafo, quer ser o garçom, enfim, ele quer, além de participar da gestão, ele quer ser o operacional e acaba não dando certo, porque o organizador, ele está ali para ser, ele vai, vocês vão ver isso mais à frente, assumir o papel de um supervisor, de alguém que coordena. Então, é impossível você organizar e também dedicar sua atenção para as tarefas. Você está ali, na verdade, para cuidar para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Logo, se você tenta fazer tudo, tenta participar tudo, você não está sendo um líder. Você acaba se perdendo e dividindo a sua força. Então, se você tem que ter uma visão de um todo. Mas para ter uma visão de um todo, você não pode estar focado apenas em uma parte ou em todas as partes do evento. Tá legal? Você é o líder que vai tirar o melhor da sua equipe. Você vai tirar o melhor do buffet que você contratou. Você tem que tirar o melhor do fotógrafo que você contratou. Você tem que tirar o melhor de todo mundo que está trabalhando com você. Mas para que isso aconteça, para que você cumpra esse seu papel, você precisa estar livre de ter determinadas funções, saber claramente qual é a sua função. É evidente que muitas das vezes você vai, por falta até de recursos, dos recursos não só financeiros, mas recursos mesmo materiais, de repente você precisa contratar alguém para prestar determinado serviço no seu evento, mas ele não tem a data disponível. Então você é quem vai ter que assumir aquela função. Mas isso tem que ser uma exceção e não uma regra. Tá ok? Então aí, mais uma afirmação, mais uma imagem que nos ajuda a entender qual é o papel do organizador, do produtor de eventos. Vocês juntam as peças e fazem esta engrenagem chamada evento funcionar, tá? Você é o motor que vai fazer, cada peça dessa aqui, cada engrenagem, tem umas que são maiores, outras menores, algumas são pequenas, outras são grandes, outras são médias, mas quem faz toda essa engrenagem aqui funcionar é você, é o organizador do evento. Você não é uma dessas engrenagens, você é o motor que faz essas engrenagens funcionarem corretamente. Se você está ali no meio, sendo uma engrenagem, como é que você vai conseguir olhar o todo? Vai ser difícil. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, espera-se do organizador de eventos que ele seja um profissional multifacetado, ou seja, que ele tenha assuma várias caras, várias identidades ao longo do evento, capaz de lidar bem tanto com a gestão como com a parte operacional. Então, você tem que ser capaz, como eu falei, de gerenciar o seu evento, tanto na parte administrativa quanto na parte operacional. Durante o processo de organização de um evento, você assume os seguintes papéis. Então, imagina um evento ele tem 4 fases. A primeira fase é a fase de pré-produção ou de planejamento. É aquela fase aonde está sendo a ideia chegou até você ou ela partiu de você e você está construindo o seu projeto. Você está escrevendo o seu projeto, você está verificando se aquela sua ideia ela é viável ou não. Você está fazendo levantamento de custos, você está
fazendo uma pesquisa de mercado, você está formando a sua equipe. Então, nessa fase, né, chamada de pré-produção, de planejamento, você ali tem um papel, você é um estrategista. Você tem a sua função ali é criar as estratégias, criar o passo a passo, estabelecer uma metodologia para que você alcance os objetivos traçados com aquele seu projeto. Você está colocando as suas ideias no papel. Você não está produzindo, você está se preparando para produzir. Então ali você é um estrategista. Você tem uma face, uma função específica. Depois do projeto pronto, e aí você entra na parte operacional, que é a fase de quê? De produção. É quando as suas ideias elas começam a ganhar forma, começam a sair do papel. Ali, efetivamente, você começa a colocar a mão na massa. Você assume o papel de produtor do evento. É ali, com o projeto em mão, com a receita do bolo em mãos, o projeto de um evento equivale à receita de um bolo. Então você vai pegar o projeto, aí você vai começar a ligar para as pessoas, para aqueles que vão te ajudar a viabilizar aquele evento. Você vai fazer orçamentos, você vai reservar, escolher e reservar o local que você pretende organizar o evento. Você vai iniciar a divulgação do evento. Enfim, é a hora que você coloca a mão na massa, efetivamente. E depois do evento produzido, né, ou quase todo ele produzido, você entra, chegou a hora de realizar o evento. Chegou a hora de efetivamente executar o evento. Na hora de você entregar o serviço que você planejou até o cliente. É a hora de acontecer aquela festa, de ser realizada aquela palestra, de ser realizada aquela live. Depois de você planejar, depois de você produzir, chegou a hora de você entregar o seu serviço, o seu produto ao seu cliente. Então, nesse dia, qual é a função do organizador, do produtor? Você vai estar ali para coordenar para que tudo que você planejou venha acontecer. E se você precisar fazer alguma correção, alguma coisa falhar, não sair como você planejou, você está ali também como supervisor, uma outra visão para poder estar olhando e fazendo as correções necessárias. Então você tem aí o estrategista, o produtor, o coordenador, o supervisor. E na última fase, porque o evento, não, desculpe a brincadeira, mas ele não acaba quando ele termina, né? Na verdade, você tem lá a fase de pós-produção, onde você faz o fechamento do evento, você vai avaliar a parte financeira, você vai analisar, como é que eu vou falar? Você vai analisar as avaliações daquele evento, o que o teu público achou, se você atingiu os objetivos que você planejou. É uma fase muito importante. Você vai, de repente, enviar cartas de agradecimento aos patrocinadores. Você vai prestar contas se você tiver se o seu evento estiver sob a estrutura, se ele foi demandado por alguma empresa, por alguma instituição pública ou privada, se ele recebeu, se ele foi viabilizado por meio via Lei Rouanet. Então, é uma coisa muito complexa. Então é por isso que vocês têm que ter em mente, eu tenho a certeza que agora todos têm, se não tinham, passaram a ter, essa função de organizador. O que eu faço? Como é que eu devo me preparar? Qual o curso que eu devo fazer? Wellington, o organizador, ele tem que ser especialista, ele tem que saber, por exemplo, elaborar um cartaz. Ele tem que ser um especialista nessa parte
visual do evento, de programação visual, não. Mas você tem que saber um pouco de cada coisa. Um pouco. Você não precisa ser um especialista, mas você tem que saber um pouco da parte de alimentação, um pouco da parte de segurança. Você tem que ter o conhecimento mínimo sobre a área de logística, porque a sua função ela tem o caráter generalista. Você é aquele que junta todas essas funções. Você tem que saber um pouco de cada coisa, mas não necessariamente ser o especialista em cada serviço, em cada função dessa que eu falei. Você é o grande líder, você é o grande condutor desse processo. Então você precisa ter uma visão geral, ampla. Você não pode ser totalmente leigo na parte de alimentação, de alimentos de A e B, de alimentos e bebidas para um evento. Porque senão, quando você for contratar um buffet, você pode ser facilmente ludibriado ou fazer a contratação do serviço errado por você não ter o conhecimento. Então você tem que estar no meio termo, ser o fiel da balança. Tá ok? Então, galera. Então aqui, ó. Continuando. Na fase de pré-produção, você é o estrategista, ó. Olha aí, tem nessa imagem, nós temos aí notebook, vários objetos aqui que remetem a um planejamento, a elaboração de uma estratégia. Já na segunda fase, na fase de produção, olha só que função. Olha qual é a face que você assume. Vê se não é isso. Você é um produtor. Então, quando você está produzindo, você está com a mão na massa, você está ligando, você está conversando, você está negociando, você está divulgando, você está sempre em ação, em movimento, um movimento mais acelerado, digamos assim. Então, tem muita gente que tem o perfil para trabalhar só na produção. Vocês sabiam que um dos principais erros dentro da organização de um evento é você começar a produzir sem planejar. Todo mundo quer logo ter uma ideia, elabora ela minimamente na sua mente, mas não para desenvolver um projeto, avaliar os pós e os contras, acaba logo produzindo. E quando você começa a produzir sem planejar, a chance de alguma coisa dar errado é muito grande. Porque vão ter eventos, vocês vão ver nessa caminhada, que certamente, quando você começa lá pela pré-produção, pelo planejamento, a escrever um projeto, você logo no desenvolvimento dele, você percebe, você pensou que ele era para ser realizado no momento atual, mas quando você começa a fazer as pesquisas, quando você começa a entender melhor aquilo que a esmiuçar a sua ideia, você vê que aquilo é um projeto não para esse ano, mas para 2, 3 anos à frente. Então você evita aí desperdício, evita gastos desnecessários e aumenta as chances de você ter sucesso. Mas tem gente que tudo vai, cada ser humano tem um talento, cada um tem um dom, cada um tem um gosto. Então eu acredito que o organizador ele passa por todas essas fases. Já o produtor ele é mais focado, ele é pragmático, ele é mais focado na questão prática da coisa. E na hora de executar, na hora de realizar, o organizador ele assume o papel de supervisor, de coordenador. É ele que vai dar o direcionamento para a sua equipe e vai fazer com que aquela orquestra de prestadores de serviços, a sua equipe, os seus produtores, eles trabalhem para que o todo, o que seja entregue ao seu cliente, ao seu público-alvo,
seja algo de qualidade. E você está ali também, ó, olha esse binóculo, para supervisionar, olhar com lupa, para que tudo saia da maneira como o planejado. Aliás, melhor do que o planejado. E na pós-produção é a hora de você se debruçar, principalmente na análise dos dados, daquilo que foi produzido, naquilo que você fazer, se o que você produziu foi coerente com o que você planejou, se o evento deu prejuízo, se o evento deu lucro, se existe uma possibilidade de fazer novas edições daquele evento. Enfim, é a hora de colocar, de analisar, de fazer o fechamento do seu evento. Então, pessoal, essa foi a segunda dica da série de videoaulas 10 dicas essenciais para organização de eventos. Mais uma vez, eu sou o professor Wellington Silva. Se você acabou de assistir essa videoaula pelo canal Well Silva Eventos e Gastronomia, se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, faz um comentário, porque ele é muito importante. Envia sugestões de temas para que a gente possa estar sempre atendendo vocês da melhor maneira possível. Um forte abraço e fiquem com Deus.